Vamos para São Paulo agora. Isso porque Guilherme Derrite, secretário de Segurança Pública da capital paulista, aposta em agrado a Polícia Civil e Militar como vitrine eleitoral em 2026. Quem conta essa história para a gente é Vinícius Passarelli. Vinícius, boa tarde. Oi, Neila, boa tarde a você, boa tarde a todo mundo que nos assiste. Exatamente, a gente publicou essa matéria no portal do site Metrópolis, contando um pouco das movimentações que o secretário da Segurança Pública aqui de São Paulo, Guilherme Derrite, já tem feito visando as eleições do ano que vem. Isso porque o Derrite, ele é visto como um dos principais quadros políticos ali da confiança do governador Tarcísio de Freitas, e nos bastidores a candidatura dele para o Senado no ano que vem já é dada como certa pelos correligionários. Recentemente o Derrite também ele já sacramentou a sua troca de partido, hoje ele é do PL e ele está retornando para o PP. Inclusive, o presidente nacional da sigla já confirmou esse retorno do Derrite ao PP, né? Ele já foi dos quadros do partido ali entre 2018 e 2022, quando ele foi deputado federal. Em 2022, em razão da eleição, ele acaba indo para o PL, mas ele sempre manteve uma proximidade maior com o PP, com os quadros do PP aqui de São Paulo, e ele está retornando para o partido para ser candidato ao Senado em 2026. E aí, por conta desse bastidor eleitoral e político, a gente conversando com alguns deputados estaduais na Assembleia Legislativa aqui de São Paulo, principalmente deputados da base e deputados que têm essa agenda mais ligada à segurança pública, dizem que o governo tem preparado o envio de alguns projetos, são pelo menos 3 projetos que a gente conseguiu mapear, envolvendo polícias, tanto a polícia militar como a polícia civil. São pautas mais corporativistas, digamos, são textos que vão mexer com a carreira dos policiais, atendendo alguns pleitos antigos da categoria em relação à progressão de carreira, em relação à aposentadoria. E aí, o que esses deputados avaliam é que o secretário, com certeza, deve usar esses projetos que serão enviados para a Lespe e muito provavelmente serão aprovados ainda neste ano, deve usar isso como uma espécie de vitrine eleitoral visando a concorrência ao Senado em 2026. São 3 projetos, como eu disse, que estão em fase de estudos ainda no governo, eles estão passando ali por análise técnica dentro da Casa Civil, também pela Procuradoria-Geral do Estado, e eles devem ser enviados nos próximos meses para a Lespe. Tem um outro projeto que é um projeto de lei complementar envolvendo a progressão de cabos e soldados da Polícia Militar. Esse projeto ele já foi enviado para a Lespe, já foi aprovado e o governador Tarcísio de Freitas também já o sancionou. Então, assim, na prática são 4 projetos, né, esses 3 que ainda serão enviados e esse outro ligado aos policiais militares que inclusive já foi aprovado. O que a gente escuta nos bastidores, Neila, tanto por parte dos deputados como por parte de policiais, coronéis da PM, é que são pautas já históricas dentro das polícias, são reivindicações que acontecem há muitos anos, há uma leitura dos policiais que há uma defasagem mesmo na legislação sobre progressão de carreira, sobre aposentadoria, e o governo Tarcísio de Freitas, que é um governo que já tem um pouco essa agenda voltada à segurança pública, né? Ele foi eleito nessa plataforma e ao longo de todo o mandato ele tem feito diversas sinalizações para essa categoria, são pleitos históricos que em algum momento o governo paulista teria mesmo que fazer e, de certa forma, atualizar essa legislação, mas é claro que, consequentemente, o Derrite vai usar isso como plataforma política na sua campanha do ano que vem, dizendo que foi na sua gestão, foi na gestão do governador Tarcísio de Freitas que essas pautas finalmente saíram do papel. E a Lespe? A gente já viu que tem um dos 4 projetos que já foi aprovado aí pela Lespe, mas o que dizem então os deputados sobre esses outros 3? Que dizem não, né? A gente fala de bastidor, é claro, em on, nenhum deles vai falar isso, se é a favor, se é contra, mas o que vocês veem aí de bastidor? Qual a opinião da Lespe sobre esses 3 projetos? Passa ou não passa? Passa, muito provavelmente passa. Inclusive, um dos deputados com quem a gente conversou em reservado, né, ele não é da base do governo, é um deputado do PT, mas ligado às carreiras policiais. Então, o sentimento na casa é que esses projetos vão passar. E, como eu disse, são projetos que já há um bom tempo são pleiteados pela carreira policial aqui no estado. Então, e o governador Tarcísio de Freitas nunca teve nenhum problema com a Lespe, não é algo que tira o sono dele, ele tem uma base muito consolidada na Assembleia Legislativa e a tendência é sim que esses projetos sejam aprovados.
A gente ficou sabendo desse pacote de projetos que devem ser enviados por deputados da base. Eles têm uma interlocução com o governador, com o próprio Guilherme Derrite, o secretário da Segurança Pública, e aí a gente conseguiu confirmar também dentro do governo que, de fato, esses projetos estão ainda naquela fase preliminar, né, uma fase de análise técnica, análise jurídica, para, de fato, serem enviados à Alesp. Ainda não há uma previsão exata, não dá para a gente dizer que serão enviados na semana que vem ou na próxima, mas a tendência é que nos próximos meses a pauta da Alesp comece a andar de uma forma mais rápida, mais célere. A casa acabou de eleger a nova mesa diretora, né? O deputado André do Prado, que também é um aliado do Tarcísio, foi reeleito como presidente da Assembleia Legislativa. Agora está naquela aquela fase ainda de formação das comissões permanentes da casa. Então, a partir do momento que isso ocorrer, a tendência é que os projetos e a pauta da Alesp volte a andar normalmente e o executivo passe a enviar os seus projetos de maior interesse para ser tramitado. Por enquanto, o único projeto de grande vulto, digamos, do governo Tarcísio em 2025, que já foi enviado e também já foi aprovado na semana passada, foi o projeto que prevê a privatização das balsas, né, das travessias litorâneas aqui no estado. Esse é um dos projetos prioritários. A gente sabe que o governador tem muito essa agenda da privatização, né, da concessão, das parcerias público-privadas. Então, esse projeto já foi aprovado e agora, como eu disse, com a formação das comissões e com a volta à normalidade, digamos, dos andamentos, da tramitação dos projetos na Alesp, o governo deve sim enviar esses 3 projetos ligados à carreira das polícias e eles devem caminhar naturalmente ali pela casa e o governo Tarcísio não deve ter nenhuma dificuldade em aprová-los. Um desses projetos, inclusive a gente acompanhou isso aqui no Metrópolis, é a revisão da Lei Orgânica da Polícia Civil. Na verdade, a Lei Orgânica ela foi atualizada por parte do governo federal e aí agora os estados precisam aprovar novas leis para regulamentar essa atualização da Lei Orgânica, que é uma espécie de constituição da Polícia Civil. Ela prevê ali as regras de progressão de carreira, regras ligadas à aposentadoria, uma série de questões corporativistas, uma série de questões sobre a carreira dentro da Polícia Civil. Chegou a ter um certo embate nos bastidores também, porque inicialmente o governo havia nomeado como a um grupo de trabalho dentro do governo discutindo essa revisão da lei orgânica, e assim que isso for feito, o projeto da revisão vai ser enviado à Alesp, né? E para comandar esse grupo de trabalho, inicialmente o Tarcísio chegou a nomear o chefe de gabinete do Derrite, que é um policial militar. Isso gerou uma certa gritaria na Polícia Civil, porque, claro, eles queriam que fosse alguém ligado à Polícia Civil que comandasse esses trabalhos. O governo acabou voltando atrás e nomeou um outro quadro ali da Secretaria da Segurança Pública, que também não é um policial civil, é um quadro ligado ao Exército, é um coronel do Exército, mas que tem um bom trânsito ali entre os delegados e entre os principais quadros da Polícia Civil. Isso acabou amenizando um pouco os ânimos ali dentro da Polícia Civil. E a tendência, como eu disse, é que depois que esse grupo de trabalho concluir as suas análises ali em relação à lei orgânica, o projeto seja enviado e aprovado naturalmente na Alesp, e aí vai para a sanção do governador. E aí, aprovando esse pacote de projetos, pode ser que apareça mais algum outro também até o final do ano. É claro, é natural, isso os aliados do entorno do Derrite dizem que ele vai usar isso como uma das suas entregas, né? Muito ligado ali ao agrado das polícias, da carreira das polícias. Ele tem já naturalmente a sua base eleitoral ligado à segurança pública, ligado às polícias. Ele é um policial militar, o Derrite é bom lembrar, né? Ele comandou aqui a Rota, que é a tropa de choque da Polícia Militar, depois foi também dos bombeiros, porta-voz dos bombeiros, virou deputado e depois, com a eleição do governador Tarcísio, foi chamado para ser o secretário da Segurança Pública. É bom lembrar também que o Derrite ele tem uma boa interlocução com a família Bolsonaro, né? Ele é bastante ligado ao Eduardo Bolsonaro, também tem uma boa relação com o Flávio. Enfim, ele é um quadro bolsonarista aqui do governo de São Paulo e já todo mundo nos bastidores ainda tem muita costura, né? Muita especulação em relação às chapas que vão disputar as eleições de 2026, ainda há essa dúvida se o Tarcísio de fato vai para a reeleição ou se de repente ele vira o candidato do ex-presidente Jair Bolsonaro à presidência da República. Hoje o que a gente escuta nos bastidores é que o Tarcísio voltou a falar de uma maneira mais clara, a dar um recado mais claro que ele quer sim ser candidato à reeleição.
Ele, inclusive, ficou um pouco incomodado até com algumas movimentações que a gente viu recentemente do prefeito Ricardo Nunes, do presidente da Alesp, né, o André do Prado, do próprio Gilberto Kassab, que é o presidente nacional do PSD, mas que integra o governo Tarcísio, né, ele é o secretário de governo do Tarcísio. A gente viu nesses últimos meses de muita especulação esses personagens já se movimentando para se colocar como candidato ao governo do estado no cenário em que o Tarcísio iria para a disputa da presidência. E o que a gente passou a escutar agora na última semana, entre aliados ali, é que o Tarcísio voltou a dar esse recado de uma maneira mais clara. Ele, inclusive, falou isso numa reunião do secretariado recentemente, que ele é candidato à reeleição. Então, ele fez esse movimento para tentar abaixar um pouco essas articulações dos outros nomes que pleiteiam o governo do estado. Eu estou dando toda essa volta, dizendo tudo isso, porque há ainda muita especulação em relação a quais vão ser os nomes da direita aqui em São Paulo para a disputa dos principais cargos. E o Senado entra nessa conta, né? A gente lembra que no ano que vem são 2 vagas em jogo do Senado em cada estado, então a direita trabalha para ter 2 nomes fortes para o Senado, e o Guilherme Derrite é tido quase que unanimemente... Perdemos o contato com Vinícius, produção? Pode concluir, Vinícius, por favor. Não, só concluindo que há toda essa especulação sobre os principais nomes que vão disputar a eleição aqui em São Paulo, o Senado entra nessa conta, são 2 vagas para o Senado no ano que vem, é bom lembrar, né? E a direita, o bolsonarismo e a direita trabalham para ter 2 nomes fortes, a ideia é que a direita consiga fazer os 2 nomes para o Senado, e o Guilherme Derrite, o secretário da Segurança Pública, é tido como praticamente certo que ele saia como candidato ao Senado pelo PP. Os outros nomes ainda alguns são ventilados, se fala muito no próprio filho do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos, mas também é tido como um possível candidato ao Senado pelo PL, né, o mesmo partido do pai. Enfim, o Derrite está nessa corrida, está se articulando, e esses projetos, essa agenda voltada aos policiais na Alesp também faz parte disso. Aí, Vinícius, muito obrigada. Vinícius que fez uma contextualização aí da segurança pública e da política, não só de São Paulo, mas a política nacional, porque tem eleição no ano que vem chegando aí. Obrigada, Vinícius. Até a próxima.